Marco Souza, do projeto Verdades do Corpo, e hoje corro o risco de trazer aqui um tema extremamente complexo e tentar compactá-lo em pouco tempo vai ser um grande desafio para mim. Eu estava agora a organizar a informação na minha mente e para procurar tornar isto o mais digerível possível, porque é um tema que acho que requer dividir-se em várias áreas, em várias informações, em vários setores, para tornar tudo muito mais compreensível. Mas como eu tenho este compromisso de partilhar um vídeo todas as semanas, eu incluí-me de criar este desafio também para me desafiar a mim mesmo, para tornar o mais breve possível, o mais esclarecedor possível, e que transmita o maior número de informação e que seja útil para a compreensão não só da importância deste trabalho de psicoterapia somática, mas também para a filosofia e modus operandi da psicoterapia somática e de porque é que é assim tão importante cada vez mais nos dias de hoje. E daí é que eu considero este trabalho super valioso, porque ajuda-nos a estar mais presentes, mais autênticos, sentir-nos com muito mais autorrespeito, que nos permite estar mais conectados com nós próprios e também resgatar a nossa essência espiritual, que tem sido apagada cada vez mais ao longo deste tempo. E creio que juntar estes fatores todos, o nosso psiquismo, o nosso inconsciente, o nosso corpo e a nossa parte espiritual, é que faz com que este trabalho seja extremamente valioso e que nos traga muita mais-valia, de formas muito indiretas e formas diretas também, não é? Mas sem querer envaidecer um pouco sobre, para mim, a paixão que eu tenho por este trabalho, há sempre uma área que a mim me causou sempre grande fascínio, que é a área da sexualidade. E eu começo a perceber porquê, porque realmente é algo que não só me diz a mim pessoalmente, não é? Visto também que todos nós temos esta curiosidade inata em olhar para as áreas que nos são mais proibidas, mais ocultadas e com mais tabus, mas também como eu começo a perceber que realmente olhar para esta área nos vai dar garantia de maior bem-estar e felicidade da nossa vida. E eu não estou aqui a falar de técnicas, de prolongamento do coito, de estimulação de prazer manual, nada disso. Não é isso que eu quero trazer cá, porque isso são manuais comportamentais americanos que é estudado até nas nossas faculdades e na nossa academia. Não, eu quero ir de uma forma muito mais profunda sobre isto que eu considero como a parte da sexualidade e o porquê de nós entrarmos aqui numa dimensão que pode ir muito mais além daquilo que nós podemos imaginar, e, aliás, que é uma dimensão tão importante, é uma dimensão que nos empodera tanto, que creio que em termos sociais e em termos dogmáticos nós fomos condicionados a oprimir esta nossa natureza, esta nossa dimensão. E sem entrar aqui em detalhes relativamente à forma como é que a parte religiosa, através da culpa e através da cisão com o corpo, contribuiu em grande parte para esta ignorância em relação à nossa energia sexual, porque aí tínhamos que falar durante muito tempo, sobretudo da parte da exclusão da energia feminina na parte mais religiosa, a ausência da figura de uma mulher perante Deus, e isso é um mistério que pouca gente consegue explicar, porque é que a nossa religião se tornou automaticamente patriarcal e excluiu a lado da matéria e a lado da mulher. Mas sem entrar nesse lugar, aliás, quando falamos do corpo, automaticamente nós falamos também do símbolo feminino, porque o corpo representa a nossa parte mais chegada ao nosso corpo. Nós somos criados, as nossas células, nós fomos gerados dentro de um útero materno, e todos os nossos processos corporais terão que ser, e toda a nossa consciência sobre nós próprios terá que ser sacralizada. Daí também o projeto Verdades do Corpo, porque realmente dentro do nosso corpo nós temos verdades, temos intuições e temos sabedoria, que é muito mais valiosa do que propriamente 1001 enciclopédias britânicas sobre qualquer área que existe. Isto é, a partir do momento em que nós aprendemos
a escutar-nos a nós próprios, a aprender a sentir e a reconectar-nos com nós próprios, nós vamos para um lugar de uma fonte de informação muito, muito valiosa, que é chamada informação intuitiva, holística. É aquele tipo de informação que nós temos guardado dentro do nosso inconsciente e que nós conseguimos aceder sem necessitar de ter esforço mental para ir até lá. Por isso que na nossa sociedade nos estão a programar de uma forma invertida, nos estão a programar mais na parte de acumular conhecimentos, da parte tecnológica, da supremacia do masculino e da supremacia do patriarcal. E o expoente máximo neste momento é a tecnologia relacionada com a inteligência artificial. Ou seja, cada vez mais nos estão a colocar num lugar onde a nossa própria natureza íntima, espiritual e corporal está a ser cada vez mais menosprezada, em detrimento da suposta evolução da sociedade. E aqui encontramos o ponto número 1 e a origem número 1 do trauma sexual. É esta ignorância espiritual relativamente ao valor do feminino, do corpo, do inconsciente e da intuição e desta sabedoria que nós guardamos dentro do nosso inconsciente, chamada a nossa própria medicina, a medicina do ser. Não da medicina convencional, que essa também é super importante, mas esta medicina que todos nós geramos dentro de nós próprios, que nos fazem sentir iguais a todos nós. É por isso que este aspecto é o aspecto principal, porque este dogma patriarcal, religioso, masculino, impera em todos os lados da nossa cultura, não só na parte religiosa, mas também na parte académica, na parte económica e também na parte política. E isto faz com que este tema, embora pareça que não existe nenhuma relação, quando falamos da sexualidade, falamos da nossa própria sabedoria interna. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando nós vamos agora mais para uma vertente mais psíquica, sobre a parte da sexualidade, quando entramos na relação com alguém, ou na relação de intimidade com alguém, e abrimos a nossa energia, abrimos a nossa vontade de entrar em comunhão com alguém, isto que se chama de intimidade, automaticamente, quando abrimos o nosso corpo, nós entramos sempre em contacto com aquilo que opõe a essa abertura. E isto faz parte também da expressão da energia sexual, da nossa vitalidade. Porque quando nós entramos numa relação amorosa, abrimos automaticamente o nosso campo energético, o nosso chakra cardíaco, nós sentimos bem por estar naquela relação. E às vezes não é por uma questão de necessidade, é uma questão de sentir com outra pessoa eu consigo crescer mais em termos pessoais. Mas a partir do momento em que nós abrimos, automaticamente nós vamos contactar com a nossa sombra interna. E essa sombra interna, na minha maneira de ver, também é algo muito importante que oprime a verdadeira intimidade e autenticidade e comunicação que pode existir entre dois seres. Porquê? Porque ao abrirmos o nosso coração, nós vamos abrir também as nossas próprias feridas. É por isso que é muito importante, quando nós estamos a abrir a nossa própria intimidade, nós estamos conscientes quais são os nossos maiores padrões reativos e comportamentais. Ter esse mínimo de autoconhecimento para perceber que muitas das reações e defesas, ataques e fugas que nós criamos nas nossas próprias relações estão derivadas de feridas específicas, entre elas a ferida da rejeição, a ferida do abandono, a ferida da humilhação, a ferida da injustiça e a ferida da intraição. Sendo que, quando nós abrimos esse campo, entramos mais na parte íntima e de contacto e de prazer e de sensualidade, nós tocamos especificamente na ferida da humilhação e da vergonha, que é algo que nos foi sempre incutido na nossa educação, o facto de nós nos sentimos uma culpa inconsciente quando nós procuramos atingir prazer ou procuramos descobrir qual é a nossa orientação sexual ou descobrir a forma como nós criamos a nossa própria relação com alguém, quer seja uma relação de compromisso, quer seja uma relação breve. Existem várias formas de nós vivemos a nossa própria sexualidade, mas quando nós temos feridas deste género de humilhação, nós temos tendência a sermos fiéis e leais aos nossos comportamentos do passado, limitando a nossa expressão livre e criativa. É por isso que quando nós temos consciência que existe uma capa de vergonha
dentro do nosso corpo, quando começamos a expressar os nossos desejos por alguém, ou começamos a expressar os nossos limites com alguém, ou expressamos, ou queremos entrar num processo mais íntimo e mais num processo mais físico com alguém, esta parte entra sempre em ação para nos proteger desta intimidade. Tanto acontece com a mulher, tanto acontece com o homem. É um fenómeno que acontece em ambos os géneros. Por isso que quando nós abrimos esta parte da intimidade, um dos aspectos que contribuem e que de certa forma falam sobre a nossa abertura sexual é da forma como nós conseguimos expressar esta vergonha e soltá-la somaticamente. Este aspecto é muito importante. E por fim, o nosso corpo. Porquê? Porque quando nós reprimimos os nossos desejos, a nossa criatividade, a nossa espontaneidade, a nossa autenticidade, nós estamos a reprimir vias nervosas, estamos a criar congelamentos no nosso sistema nervoso central e estamos a criar constrições no fluir do chamado prana no nosso corpo, ou chi, como muitas vezes sabemos em relação à energia bioelétrica, a nossa energia biomagnética, a nossa energia que flui perante os nossos meridianos e pelos nossos nadis. Nesse aspecto, eu creio que a medicina tradicional chinesa e o tantrismo têm muito mais a falar sobre isso. Mas a verdade é que quando nós começamos a abrir a nossa parte sexual, nós vamos sentir bloqueios e resistências nas nossas fáscias. Vamos sentir os efeitos da vergonha, vamos sentir os efeitos do medo, vamos sentir os efeitos da tensão interna, no qual, se nós trazemos todo este trauma corporal dentro de nós, nas resistências, nos nossos músculos, nas nossas articulações, no nosso rosto, nas nossas vísceras, tudo isto vai obstruir a nossa energia de expressão criativa sexual. Todos são aspectos que diminuem a nossa capacidade de estar vivos. É por isso que eu considero que as pessoas mais iluminadas são aquelas pessoas que estão mais em conexão com esta natureza espontânea, energética do nosso corpo. E isto temos como exemplo máximo as crianças, não é? Porque elas ainda não estão tão formatadas ainda e conseguem transmitir uma vitalidade que é extremamente contagiante. Claro que ao longo do tempo, com o nosso condicionamento social e com a nossa neurose coletiva, nós vamos fechando estes canais e isso nos vai levando a várias somatizações e a vários problemas. Por isso que eu considero que se alguém está interessado talvez em abrir este campo da sexualidade, um dos aspectos mais importantes é começar a realizar psicoterapia somática. Porquê? Porque a partir do momento em que nós criamos um espaço seguro onde podemos entrar em contacto com certos processos emocionais internos e prender a relação que isso tem no corpo e na forma como o medo, por exemplo, atua no nosso peito e dar espaço para que essa energia flua, entregar a este ritmo de descarga emocional, faz com que essa energia comece a ser libertada gradualmente, passo a passo. E não de uma forma catártica, como se faz em vários retiros e vários métodos mais radicais, que por norma nunca funcionam muito bem. Por isso que é importante nós reeducarmos a nossa energia interna, perceber o que é que conhecemos as nossas emoções, conhecer a forma como elas atuam no nosso corpo, para assim começar a abrir os nossos canais energéticos que nos permite estar cada vez mais presentes. Este é um aspecto. Outro aspecto também que é muito importante, que nos ajuda a abrir todo este tema, é chamada permissão ao prazer. Isto é muito importante porque, por vezes, existe, digamos, uma dificuldade tão grande, nós pensamos em nós próprios, que quando a pessoa pensa em fazer nada, descansar, ou dedicar-se a um hobby, ou dedicar-se a um ócio, ela sente-se culpada por estar nesse lugar. E isto também é um dos sintomas de trauma sexual, de trauma da não permissão de estar no corpo, de não permissão de sentir os nossos ritmos. E isto também é um bocado fruto do nosso trauma social, da nossa neurose coletiva e de tudo que eu já falei anteriormente também. Por isso que é importante estar nessa espécie de permissão ao prazer e de permissão também de permitir estar em prazer com a nossa própria companhia. Porque muita gente, derivada deste trauma,
procura dar um salto muito grande e partir para relacionamentos para não se sentirem sozinhos ou sozinhas. Por isso que um dos aspectos muito importantes a trabalhar é ter esta permissão em estar solteiro ou estar solteira, ou, caso a pessoa esteja numa relação, conseguir ter momentos onde ela pode estar sozinha e desfrutar da sua própria companhia. Porque quando nós sentimos prazer na nossa própria companhia, nós estamos satisfeitos com nós próprios, e isto é sintoma que nós estamos a abrir o nosso coração e o prazer de estar vivos. Claro que há pessoas que podem sentirem mais a necessidade de procurar alguém e que necessitam de estar sempre numa relação, ou que para elas estarem sozinhas é algo que é muito doloroso e que procuram sendo a relação como sendo o objetivo máximo da sua vida, mas isso só faz com que nós escondemos realmente a nossa vida interna e nos estejamos conscientes realmente daquilo que nos faz sentir bem, em prazer, companhia com nós próprios. Nem que seja através da dança, nem que seja através das massagens, nem que seja através da natureza, nem que seja através de um yoga, nem que seja através de um desporto, ou nem que seja através de um convívio, de uma festa. Tudo é importante para nós sentirmos e criarmos esta própria psicoeducação interna, nos sentirmos bem na nossa própria companhia, sendo mais importante do que qualquer outra coisa. Porque a partir do momento em que nós temos esta conexão com nós próprios, estar numa relação torna-se muito mais fácil e evita projeções, deslocamentos e evita cobranças. Este é um aspecto muito importante. E o segundo, e por fim, o aspecto também que eu considero também muito importante é que a partir do momento em que nós abrimos estes 3 lugares de cura, a nossa parte de reconexão espiritual com o nosso corpo, a reconexão com a libertação das nossas feridas somáticas, o reconhecimento das nossas feridas emocionais e finalmente a permissão de estarmos em prazer com nós próprios, aí sim depois podemos estar no chamado um ato de entrega. E aí, quer seja a pessoa esteja numa relação, quer seja a pessoa está solteira, o processo de intimidade ou a intimidade por si acaba por ser muito mais prazerosa e acaba por ser muito mais vivificada. Este foi um vídeo que talvez seja um pouco da norma daquilo que eu costumo partilhar. Acho que é um tema que poderia ser desenvolvido cada vez mais em mais pontos mais específicos. Eu procurei só dar aqui uma pincelada geral da visão de como o meu trabalho pode ajudar a trazer algo muito mais grandioso que propriamente só resolver problemas psicológicos, e espero que tenha feito sentido para vocês. Partilhem, comentem, alguma coisa estarei aqui deste lado. Obrigado e até já.